Eu descobri que estava sendo vigiada fisicamente através do método que vou descrever pra você agora. Meu ex-namorado e eu percebemos que estavam invadindo nosso apartamento enquanto a gente saía junto no mesmo carro. E aí, tipo, eu estou no apartamento, prestes a ir trabalhar, e eu falo, por que você não leva o lixo e dá uma olhada no estacionamento pra ver se tá tudo bem antes de eu ir trabalhar? Aí ele vai lá fora e diz que tem um Lexus muito estranho lá. É como se fosse um daqueles modelos Lexus na cor prata. Sinceramente, este nosso apartamento aqui é um verdadeiro lixo. Por que será que tem um Lexus tão legal e chamativo parado no estacionamento? Os vidros têm aquele fumê ilegal, totalmente pretos. É impossível que sejam legais. Sempre que ele volta, a gente fica ali na janela, observando e comentando sobre o carro. E eu digo em voz alta, talvez devêssemos ir até lá mais tarde e tirar uma foto da placa, porque o Lexus está do outro lado do estacionamento, mas está estacionado de ré, então não dá pra ver a placa. Daqui a exatos 2 minutos. Enquanto eu dizia, ei, a gente devia ir lá mais tarde e tirar uma foto da placa, a gente ainda estava lá na janela, olhando, conversando sobre isso, e um filho da puta com cara de leste europeu, de gorro preto, todo vestido de preto, na casa dos 50 ou 60 anos, saiu do apartamento bem em frente ao nosso, segurando uma placa. Então ele abriu o porta-malas daquele Lexus, pegou algumas ferramentas lá dentro e trocou a placa do carro bem na nossa cara, porra. E depois ele simplesmente voltou andando pro apartamento dele. Existe um ponto em que informação, teoria e realidade começam a se misturar. E quando isso acontece, separar o que é fato do que é interpretação deixa de ser simples. Nos últimos anos, uma sequência de histórias envolvendo cientistas voltou a chamar a atenção. Pesquisadores ligados a áreas como energia, espaço, propulsão avançada, alguns deles mortos, outros desaparecidos. Não existe um número oficial que comprove uma onda de mortes ligadas a OVNIs ou antigravidade. Mas existe algo que mantém essas histórias vivas, os relatos, e entre todos eles, um nome se destaca, o da cientista Amy Esclay. Amy trabalhava com conceitos considerados de fronteira, ideias relacionadas à propulsão avançada, frequentemente associadas, de forma popular, à chamada antigravidade. Mas o que realmente fez seu nome explodir na internet foram palavras atribuídas a ela. E ele colocou a placa antiga no pátio da frente e entrou, deixou ela lá fora. E era literalmente algo como, venha pegar a placa, eu tenho muito mais de onde essa veio. Venha buscar a placa. E depois disso, o Lexus começou a me seguir. E toda vez que eu via o Lexus, ele estava com uma placa diferente. Eram placas do Alabama, placas de outros estados. Eram placas aleatórias, de concessionárias. Nenhuma delas local. Tipo aquelas placas temporárias de papelão. Nenhuma de concessionárias locais. Toda vez que eu via, estava com placas diferentes. Ele me seguia até o posto de gasolina pra comprar cerveja. Eu estava indo buscar umas cervejas lá no posto de gasolina e aquele Lexus ficava me seguindo por todo o caminho. E olha, até o meu ex-namorado chegou a pedir um Uber uma única vez. Sim, ele realmente chamou um Uber. Aquele Lexus saiu da vaga lá do outro lado do estacionamento do nosso prédio, atravessou tudo, veio até a nossa porta e disse, ei, eu sou seu Uber, vim aqui te buscar. Mensagens que circulam online dizem o seguinte: se você vir qualquer notícia dizendo que eu me matei, eu definitivamente não me matei. Se disserem que foi overdose, não foi. Se disserem que eu matei alguém, também não. E não para por aí. Outros trechos atribuídos a ela sugerem algo ainda mais perturbador, uma sensação de estar sendo pressionada, manipulada, como se alguém estivesse tentando levá-la ao limite psicológico. Relatos que, segundo essas versões, não seriam isolados. Algumas pessoas afirmam que outros cientistas teriam passado por situações semelhantes. Mas aqui entra o ponto mais importante. Não há confirmação oficial de que essas falas sejam autênticas, ou que sua morte tenha relação com perseguição. Ainda assim, isso não impediu que a história crescesse, porque Amy não aparece sozinha nesse tipo de narrativa. Outros nomes são frequentemente associados, como o de McTonis, ator de The Cryptoterrestrials. Ele propôs uma ideia que quebra completamente o padrão. E se os alienígenas não fossem de outro planeta? E se fossem uma espécie que sempre esteve aqui? Ou mais do que isso? E se fossem humanos? Mas não humanos como nós. Humanos de outro tempo. Essas entidades seriam uma versão mais evoluída da própria humanidade. Seres que dominaram tecnologia suficiente para se esconder, ou até manipular o tempo.
Essa ideia se conecta diretamente com uma teoria que circula nesses mesmos meios, a teoria do P47, P52. Nessa interpretação, esses termos não são códigos militares, mas estágios evolutivos da humanidade. O P47 representaria um nível anterior, enquanto o P52 indicaria uma versão muito mais avançada, uma humanidade futura, capaz de manipular gravidade, energia e talvez até viajar no tempo. Se isso for verdade dentro dessa teoria, então os chamados OVNIs não seriam naves alienígenas, mas tecnologia humana de um futuro que ainda não chegou, ou talvez que já chegou, mas não da forma que imaginamos. E isso levanta uma possibilidade inquietante. E se essas presenças sempre estiveram aqui, observando, interferindo de forma sutil? Essa visão ecoa diretamente nas ideias de Tones, que sugeria que essas entidades poderiam ser uma raça irmã escondida, coexistindo com a humanidade há milênios. Mas as teorias não param por aí. Algumas apontam para interesses econômicos. A ideia de que tecnologias revolucionárias como a energia limpa, baseada em conceitos ainda desconhecidos como a do petróleo, e por isso seriam suprimidas. Nesse contexto, nomes históricos voltam à tona, como o de Nikola Tesla, frequentemente citado como alguém que teria descoberto formas avançadas de energia e sido impedido de levá-las adiante. Mas, novamente, o que sabemos com certeza é mais limitado. Tesla foi um gênio, criou tecnologias fundamentais, mas não há provas de que tenha desenvolvido antigravidade funcional ou energia infinita utilizável. E então surgem teorias ainda mais amplas, como a ideia de civilizações perdidas altamente avançadas, frequentemente associadas à chamada Tartária. Segundo essas narrativas, essa civilização teria dominado tecnologias energéticas muito além do nosso entendimento atual e desaparecido completamente, sem deixar registros claros na história oficial, mas assim como outras teorias citadas. Não há evidências históricas sólidas que comprovem isso. Outro ponto frequentemente mencionado é a chamada energia de ponto zero, um conceito real da física quântica, mas que até hoje não possui aplicação prática como fonte de energia ilimitada. E até leis fundamentais da ciência, como a conservação de massa, acabam sendo reinterpretadas dentro dessas teorias, como se fossem mecanismos criados para limitar o acesso ao conhecimento. Mas aqui é importante deixar claro: essas leis são amplamente testadas, verificadas e fundamentais para a ciência moderna. No meio de tudo isso, existe uma verdade. Pesquisas avançadas, principalmente nas áreas de defesa, energia e espaço, nem sempre são públicas, e nunca foram. Mas transformar esse sigilo numa conspiração global comprovada é algo que ainda não possui evidências. Ainda assim, a dúvida permanece. Porque quando histórias se repetem, mesmo sem provas, elas começam a parecer mais do que coincidência. Então, a pergunta final surge: estamos apenas tentando encontrar padrões onde eles não existem? Ou estamos aos poucos percebendo algo que sempre esteve ali? No fim, o mais inquietante não é o que sabemos, é aquilo que ainda não conseguimos provar, mas também não conseguimos ignorar. Ciente de que existem 8 forças da natureza. São 8 no total. Posso te dizer quais são. Quer que eu te diga?
O tal quarto. De gravidade. A quinta é, talvez, de forma controversa, a força de Higgs do bóson de Higgs, que quem diabo se importa? Eu não. E então, a número 6 é a antigravidade. A sexta força é a antigravidade. É isso que meu grupo tem uma equação matemática para descrever fisicamente. Temos a sexta força sob controle e a sétima força é basicamente energia em matéria em energia, o que soa como o quê? Um portal, cara. Com energia e matéria, dá para baixar você mesmo para qualquer novo corpo via portal.